Desde os primórdios das civilizações, os povos primitivos desenvolviam seus corpos no intento da sua própria sobrevivência. Para caça e pesca, ou para subir em árvores, correr e também para confrontos e lutas, o homem aprendeu que deveria ser mais forte, mais rápido e astuto, pelo exercício do corpo nestas atividades diárias, para estar sempre preparado e garantir seu sustento de vida. Ao longo dos séculos, o homem sempre treinou o seu corpo a fim de melhorar, aprimorar e desenvolver suas capacidades, seja para o trabalho ou para a guerra, ou ainda também para todo tipo de competições entre os povos. O conceito de corpo-máquina sempre esteve presente na história humana. Atualmente, podemos citar como exemplo todo tipo de atletas de nível competitivo profissional, que aprimoram seus corpos ao limite de suas capacidades, a fim de conseguirem os melhores resultados. É o caso do nosso jogador, o Ronaldinho Gaúcho, que no início de sua carreira como atleta era um rapaz de estatura média, magro e com pouco condicionamento físico, e que devido ao trabalho exercido por profissionais como treinadores, médicos e fisioterapeutas, entre outros, é que lhe deu suporte para conseguir alcançar uma ótima melhoria na sua condição física. Também o corpo acaba sendo considerado como uma máquina quando passa a ser explorado de todas as formas com perspectiva para um mercado de fins lucrativos, cuja formação supõe planificação de trabalho e acumulação de exercícios, em busca de um corpo atlético que atenda aos interesses de cunho mercadológico. Nisto, o corpo tornou-se um símbolo dentro da sociedade, que o considerará aceitável ou não, conforme a cultura daquela estrutura social. O indivíduo sempre é visto através de uma lente cultural. Há uma idealização da imagem corporal como padrão que deverá ser seguido. Em cada época, se estabelece um modelo de corpo-máquina para o ser humano, levando-se em consideração os valores, as crenças, os mitos, as exigências e os interesses sociais e culturais de cada povo. A esse respeito, pode-se afirmar que o corpo humano, ao ser comparado com uma máquina, recebe uma educação que o considera apenas em seu aspecto mecânico, sem vontade, sem desejos e sem o reconhecimento da intencionalidade do movimento. Com relação ao corpo-máquina, muitas pessoas não percebem quando estão extrapolando os seus limites. Ora, o corpo nos mostra claramente quando o esforço é exagerado e o excesso de trabalho é muito frequente. Porém, mesmo assim, é comum tratarem o corpo como se fosse um escravo nas tarefas cotidianas. Devemos sentir e ouvir o nosso corpo, pois ele dará a medida certa de trabalho e o momento e o tempo certo de repouso, pois nem sempre as atividades podem ser consideradas como sinônimo de saúde. Pois quando o corpo-máquina é explorado ao máximo, talvez não esteja valorizado sobre o que é de fato a cultura corporal do movimento, que se associa o saber ao que se está sendo realizado. O desafio está para os educadores e principalmente para os educadores físicos em desmistificar o culto ao corpo perfeito, pois o ser humano está muito além de ser apenas uma máquina orgânica, e todos os seus aspectos, físico, emocional e espiritual, devem ser vivenciados e estimulados diariamente. E é por isso que atletas de alto nível competitivo precisam ser cuidados na sua integralidade de aspectos, pois quando um desses aspectos é negligenciado,
os resultados podem não ser satisfatórios. Podemos dizer que é válido atribuir o substantivo máquina como sinônimo de corpo. Ora, pois, o corpo é um organismo e um conjunto de órgãos e sistemas complexos que interagem entre si, cooperando uns com os outros de forma que a vida seja possível. Como uma máquina, também o corpo pode sofrer danos e ser necessário que se troquem órgãos defeituosos por outros funcionais. O corpo também é uma máquina transformadora de energia, em nível celular, através do ar que respiramos e dos líquidos e alimentos que ingerimos. O corpo quebra os elementos essenciais e os converte em energia.